Durante a Segunda Guerra Mundial, um filósofo judeu-alemão chamado Hans Jonas fugiu da Alemanha e foi para a Inglaterra, onde se alistou numa tropa especial de judeus para lutarem contra o nazismo. Após a guerra, ele descobriu que a sua mãe, a quem ele procurou insistentemente, havia sido morta na câmara de gás. Foi morta em Auschwitz. Nesse contexto, ele descobriu que precisava repensar a respeito de Deus. Ele se questionou se seria possível a existência ao mesmo tempo de Deus e do Holocausto. E ele concluiu pela impossibilidade de compreender um Deus que aceite o mal e considera que Deus seria abscônditos, isto é, escondido, incompreensível, misterioso. Essa expressão que ele usa foi tirada do livro de Isaías, que também, assombrado com o modo como Deus surpreende a humanidade, assombrado com o modo como Deus age, chamou Deus de abscônditos, escondido, incompreensível. Hans Jonas reavalia o seu conceito de Deus diante da Shoah, essa calamidade do genocídio dos judeus na Segunda Grande Guerra, e ele prefere crer na impotência de Deus. Essa expressão tem sido preferida pelos judeus à palavra holocausto, porque holocausto dá uma ideia de que isto pode ser justificado religiosamente. Mas esses assassinatos não fazem sentido, não podem ser justificados. Para Hans Jonas, o que Deus podia oferecer aos homens, ele já havia feito. Ele conclui que agora Deus deixou o homem para se resolver sozinho, a partir daquilo que Deus já havia lhe dado, que é esse mundo, a sua criação. Nesse mesmo período de Hans Jonas, o teólogo luterano, e em certo sentido também filósofo, pois ele constantemente dialogava com a filosofia, chamado Bonhoeffer, também ficou conhecido por sua triste história. Ele conspirou contra Hitler, tentando criar uma organização interreligiosa que se opusesse ao antissemitismo nazista, e também atuou por algum tempo como espião. Foi preso em abril de 1943. Depois da tentativa fracassada do atentado contra Hitler no dia 20 de julho de 1944, aquela famosa Operação Valquíria, a política de Hitler contra os conspiradores se torna mais dura e Bonhoeffer foi transferido para a prisão de Berlim. Depois de lá, transferido para um campo de concentração e dali para outro, onde no dia 9 de abril de 1945, praticamente um mês antes do fim da guerra, ele foi enforcado junto com outros conspiradores. Bonhoeffer era um teólogo, ou seja, alguém que se via vocacionado ao estudo sobre Deus. Na verdade, ele, aos 21 anos, já era doutor em teologia pela Universidade de Berlim. Filho de uma família de nobres, de um pai professor de medicina nesta universidade, ele era alguém que foi formado nas letras, não somente na escola, mas também no lar.
a sua mãe cristã o levou desde cedo a ter uma experiência com Deus que marcaria totalmente a sua vida. Mas quando ele foi preso e diante do que ele via ali nos campos de concentração, certamente ele se colocou diante da necessidade de aprofundar sua perspectiva sobre Deus. Ele escreveu da prisão. O carcereiro que lhe vigiava fazia vista grossa de algumas visitas que recebia, dos papéis que tinha à mão para escrever e daquilo que ele entregava aos seus visitantes. Ele, ao revisar a sua questão com Deus de uma maneira muito profunda, como Hans Jonas, ele sentiu um desejo de encontrar respostas a respeito desse Deus, o Deus cristão a quem ele servia, do porquê de permitir tudo aquilo. E somando a isto, ainda havia muitas teorias filosóficas sobre a morte de Deus, ou mesmo de sua nunca existência, e essas teorias estavam ganhando espaço diante das dores do mundo. Mas ele não cria nestas informações, nem nestas afirmações. Ele, como Lutero, era convicto de que estava ali na prisão por causa de Deus. Como Lutero, em Worms, diante do julgamento que decidiria sobre a sua vida ou morte, ele também entendeu que só estava ali porque havia assumido uma posição de defender o caráter de Deus contra aqueles que o deturpavam. Bonhoeffer se opôs à Igreja Luterana, da qual ele fazia parte, por crer que ela deveria assumir uma posição clara contra a política antijudaica, em vez de acomodá-la. Esta igreja foi pressionada pelo nazismo a adotar uma política de não aceitar entre sua liderança qualquer um que tivesse ascendência judaica. Bonhoeffer, então, abandonando esse movimento, tenta articular a fundação de um outro movimento religioso que tentasse salvar os judeus. Ele foi preso enquanto formava clandestinamente novos pastores desta causa, obviamente considerada uma causa ilegal. Ele não estava ali em causa própria. Ele não estava preso porque tinha sonhos egoístas. Ele estava ali, de certa forma, voluntariamente, porque, embora quando a guerra tivesse eclodido, ele estivesse nos Estados Unidos, ele resolveu voltar para a Alemanha porque ele disse que tinha ainda algo a fazer por lá em relação às pessoas que estavam sofrendo. Ele estava ali voluntariamente, então, como Jesus, que voluntariamente deu sua vida em resgate da humanidade. Escrevendo da prisão, ele desenvolveu sua teologia. Bonhoeffer cria que a humanidade havia atingido um tipo de maturidade, de maioridade, que a infância que justificava Deus tomar seu povo no colo, andar de mãos dadas, dar o alimento na boca, havia ficado no passado. A história estava mostrando um afastamento gradual de Deus, um afastamento estratégico para ensinar o homem a viver, a tomar as decisões, a assumir suas responsabilidades. E para isso, como a mãe que finge não ouvir o filho chamar quando cai, que não corre ao seu encontro imediatamente quando se machuca, Deus também se fazia, às vezes, escondido. Muitos filhos de Deus, neste processo,
acharam que ele não mais existia. Eles se sentiram sós, gritaram e não houve resposta, choraram e não foram consolados, não se viram bem-aventurados quando foram perseguidos por causa dele. E parece que ele também não os defendeu quando inimigos lhe atacaram. Deus está morto, esta foi a conclusão a que muitos chegaram. A secularização seria resultado do fato de Deus se recusar a ser como uma mãe que não deixa o filho amadurecer. Deus não é contra a razão que desenvolve a ciência, que faz o homem se virar sozinho. Deus não se põe contra as conquistas humanas. Ao contrário, fica feliz com elas, como pais que veem seus filhos se desenvolvendo, se tornando capazes. Muitos, por muito tempo, tentaram determinar, em nome de Deus, os detalhes da vida do outro. Não permitiram que as pessoas aprendessem a viver. Pessoas foram submetidas pelo medo e, como o servo da parábola, aquele que enterrou o talento com medo do que o Senhor pensaria de sua ousadia, muitos ficaram travados nessa espécie de infância religiosa, de infantilidade religiosa, esperando o papai do céu para atravessar a rua, para pôr o seu mingau, para lhe dar o banho, trocar sua roupinha. Mas uma vez que essas babás religiosas, institucionalizadas, perderam o controle dessas crianças na modernidade, elas se puseram a conhecer o mundo. Elas cresceram, amadureceram. Como bem escreveu Weber em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi um movimento religioso que incentivou esta liberdade. Foi pela ética protestante que os homens arregaçaram as mangas e se puseram a dominar o mundo natural, a desenvolver técnicas de controle que impedissem de estarmos submissos às intempéries da natureza como estávamos antes. E no início desse movimento, muitos reconheciam quanto Deus os guiava nesta liberdade. E todas as suas descobertas científicas, seus inventos, suas composições musicais, sua arte, tudo era dedicado a Deus. Era para a honra e glória de Deus. E de alguma maneira essa percepção da proximidade divina foi se perdendo e o senso de sua presença foi substituído pela desconfiança de sua ausência. Para Bonhoeffer, é um grande erro pensar que os avanços científicos são provas contra Deus, provas contra a religião, pois eles são justamente parte do projeto de Deus para o homem crescer, do homem ser capaz. Se devemos aprender a viver como se Deus não existisse, o certo então não seria assumir o seu lugar? É uma reflexão que eu gostaria que você fizesse juntamente comigo. Suponhamos que, na ausência do pai, você se tornasse o responsável. Você não deveria viver com a maturidade de um pai? Não deveria honrá-lo com suas atitudes? Aquele que deu liberdade? Se Deus morreu, não nos cabe honrá-lo? A verdade é que nós nos tornamos adultos e estamos nos matando. Nos tornamos adultos vivendo uma espécie de rebeldia infantil. Estamos envergonhando o nosso pai e não ficamos envergonhados. Ao contrário, culpamos Deus de nos deixar nos matar.
nos roubar, nos enganar, mas somos nós que nos matamos, somos nós que nos roubamos, que nos enganamos. Vivemos com e perante Deus, numa liberdade estratégica que soa como abandono. Bonhoeffer fala como se todos tivéssemos de passar pelo Deus meu, por que me desamparaste? E a palavra de Deus serve para nos avisar de que Ele vive. Deus se apresenta como fraco para que tenhamos espaço para agir. Se Ele resolvesse todos os nossos problemas, não teríamos espaço para crescer. Ele se esvaziou para nos encher. Ele disse: quer me seguir? Tome sua cruz. Num viver como um todo, com Deus nos deixando viver, com Deus nos deixando livres, com Deus nos deixando escolher, temos oportunidade de praticar uma religião verdadeira. Quando sofremos, estamos vivendo uma experiência divina, porque Deus sofreu, sofre. Quando ao nosso redor não se crê em Deus, vivemos uma experiência divina. Ele também passou por isso. Deus se fez homem, servo, humilhado, fraco. Foi desprezado porque não queriam um Deus assim. Queriam um que fizesse a sua vontade, como a mãe cuidando do bebê. Em sua trajetória, muitos quiseram permanecer com ele após receberem um milagre, mas ele ordenou que fossem para seus lares, que fossem para sua terra, que ficassem distantes dele. Tinham de sair daquela segurança que acomoda. Se resta ao homem viver certa emancipação, não no desejo de retornar à infância religiosa, da dependência para tudo. O Deus pregado por Bonhoeffer pode ser confundido de ter certa semelhança com o Deus aristotélico, mas o Deus aristotélico é um Deus indiferente. Para Aristóteles, Deus é pensamento puro, pensamento de pensamento, pensamento que pensa em si. Porque Deus, sendo perfeito, não convém a ele pensar o imperfeito. Então nós estamos, em relação ao Deus aristotélico, fora do horizonte de observação desse Deus. Mas Bonhoeffer não crê num Deus aristotélico, um Deus que desconhece o mundo, mas que atrai o mundo para si apenas porque ele tem o que o mundo precisa, é o que o homem deseja ser. Bonhoeffer considera que Deus se humaniza, Deus se enfraquece, como diz a sua palavra, para ensinar ao homem, para dar exemplo ao homem, para dar oportunidade ao homem, na sua fraqueza, de fazer o homem se fortalecer, do homem aprender pela experiência, a esperar. Bonhoeffer diz que as pessoas querem colher o fruto maduro assim que brota, e por não conseguirem, eles, sem gratidão alguma, jogam o fruto fora. Esse comentário é parte de uma coletânea de textos dele feitos na prisão. E eu quero ler mais um trecho que é muito profundo. Quem não conhece a bem-aventurança amarga do esperar, nunca poderá saborear a bênção inteira da realização. Quem não conhece a necessidade de lutar com as perguntas mais profundas da vida, não pode imaginar nada da magnificência do momento em que a clareza resplandecerá. No mundo devemos esperar as coisas maiores, mais profundas, mais delicadas. E isso não ocorre de forma tempestuosa,
mas de acordo com a lei divina da germinação, do crescimento e do desenvolvimento. Compreendam a hora da tempestade e do naufrágio. É a hora da inédita proximidade de Deus, não da sua distância. Lá onde todas as outras seguranças se rompem e desabam, e todos os suportes que sustentavam a nossa existência se arruinam um após o outro, lá onde tivemos que aprender a renunciar, precisamente lá é que se realiza essa proximidade de Deus, porque Deus está prestes a intervir. Ele deixa que o naufrágio ocorra, mas em cada naufrágio ele nos joga de volta sobre ele. É isto que ele quer nos mostrar. Quando você abre mão de tudo, quando você perde e abandona todas as suas seguranças, eis então que você está livre para Deus e totalmente seguro nele. Fecha as aspas. Deus está perto, ele diz. Não está longe. O nosso Deus está na cruz. Então, Deus está no centro da dor, sofrendo conosco e por nós, ainda que silencioso como a ovelha. O que cabe ao homem é ser verdadeiramente humano. Ser humano é ser cristão. Cristo se fez homem e devemos seguir seu exemplo, mas para isso não precisamos nos tornar, precisamos ser restaurados, pois, querendo ser mais que homens, nos fizemos piores que animais. Bonhoeffer não defende uma religião natural, animalesca, como muitos filósofos defenderam, porque isso seria reduzir o papel humano. Também não defende uma religião civil, social. Em Bonhoeffer, a palavra de Deus é insubstituível, sendo que ela é que nos mostra o caráter de Deus que precisamos imitar. Uma vez que Deus pode ser abscônditos, uma vez que ele se oculte, é em sua palavra que o conhecemos e por isso podemos reconhecê-lo quando se aproxima. Aliás, ele sempre está perto e isso se percebe porque somos livres. Ele nos dá liberdade. Ninguém, exceto Deus, pode ser grande o suficiente para nos deixar errar. É preciso muita virtude para permitir o outro ser outro. Então, na falha humana, é possível entrever a mão de Deus. Todos que o seguem devem ajudar a Deus na manutenção dessa liberdade, lutando contra qualquer movimento que a restrinja. O cristianismo se realiza no presente, na denúncia, na ajuda, na solidariedade, no enfrentamento, no trabalho, nas atitudes. O homem, como disse Heidegger, é um ser em construção e, para Bonhoeffer, ainda tem muito a crescer como imagem de Deus. Ainda tem muito a se construir. Ainda estamos muito longe de seu exemplo. A impotência divina não é sua incapacidade, mas é seu esvaziamento estratégico. Mesmo que duro, que machuque, provoque dor e angústia, nenhuma dessas dores foram por ele provocadas. Ele está apenas deixando o homem conhecer os efeitos de suas escolhas. Diferentemente de homens que se equivocam, de pais e mães que dão conselhos nem sempre bons, Deus que tudo sabe, insiste que só em sua palavra há segurança. É por isso que Bonhoeffer, quando foi levado para a forca, disse em suas últimas palavras que aquilo era o fim, não para ele.